Nós temos uma série de pautas da cidade importantes que nós queremos desenvolver, lutas fundamentais como contra a privatização da Carris, do DEMAI, a luta pelo piso da enfermagem, a defesa do IMESF, a defesa dos trabalhadores terceirizados. Há uma série de pautas que são pautas de toda a oposição e nós, do PSOL em particular. Que o vereador Alex Fraga, a vereadora Karen Santos, eu como vereador, agora a Fran, que está aqui conosco, pautas muito caras ao nosso partido. Ao mesmo tempo, nós temos nossa representação aqui na Câmara dos Vereadores e buscamos resistir contra atropelos que a maioria da Câmara dos Vereadores promove na cidade de Porto Alegre. Nós já tivemos, muitos devem estar lembrados, uma luta contra um projeto que foi aprovado aqui, que infelizmente não teve tanta repercussão, mas que nos envergonhou, porque foi uma vergonha que a Câmara dos Vereadores tenha votado um projeto de repúdio contra o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, que foi uma votação por maioria na Câmara contra o voto da oposição, como parte da política dessa maioria na Câmara dos Vereadores de descredenciar as últimas eleições que, do nosso ponto de vista, foram eleições fundamentais porque derrotaram esse ex-presidente Bolsonaro que provocou verdadeiros desastres no país, entre eles um genocídio na área da saúde com mais de 700 mil brasileiros e brasileiras mortos, sendo que pelo menos a metade deles poderia ter sido evitado se nós não tivéssemos um presidente negacionista que negou as vacinas, negou as ciências e não se importou com a vida das pessoas. Agora nós tivemos mais um, que foi aprovado em 3 comissões, a Comissão de Justiça, a Comissão dos Direitos Humanos, a Comissão de Educação, que foi esse projeto do vereador Cassado Bobadra, que deu o dia do patriota no 7 de janeiro, no dia do golpe, no dia desse escândalo, 8 de janeiro. E foi aprovado pelas comissões. Nós, do PSOL, votamos contra nas comissões e a vereadora Karen Santos, felizmente, entrou com um projeto para que seja revogado. E eu espero que seja revogado o quanto antes, porque, de fato, foi uma vergonha muito grande na Câmara dos Vereadores. A maioria da Câmara dos Vereadores, a mesma maioria que votou a moção de repúdio ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a mesma maioria que explica que nas 3 comissões tenha se aprovado esse dia do patriota aí, no dia 8 de janeiro, que felizmente, nesse caso, a grande mídia divulgou, e aí, felizmente, houve um recuo, é o que parece que vai ocorrer, como se esse projeto tivesse sido aprovado pelo Espírito Santo. Quer dizer, ele não foi aprovado pelo Espírito Santo, ele foi aprovado por vereadoras e vereadoras, com nome e sobrenome, que deveriam, inclusive, se apresentar e dizer, olha, votei, me equivoquei, ou votei e reafirmo que votei, para que a sociedade saiba quem votou, porque não foi o Espírito Santo, foi uma maioria de vereadores, que é essa base parlamentar do governo Melo, que é um governo que busca dialogar com a extrema-direita, com o bolsonarismo, para levar adiante o seu projeto antipopular em defesa dos milionários, dos ricos e dos privilégios. Então nós, do PSOL, nesse caso eu estou falando em nome do meu partido, tivemos muito orgulho de termos os vereadores que votaram contra esse projeto. E nós não temos nenhum problema em fazer esse debate público. Achamos que é importante que a Câmara revogue, mas é preciso também que os vereadores e vereadoras que reivindicam a democracia passem a refletir um pouco melhor acerca dos atos que estão fazendo, porque, para concluir, repito, vereador, não foi o Espírito Santo que votou o repúdio ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que votou a homenagem aos golpistas do 8 de janeiro e que agora, mais uma vez, utilizou a sua maioria para impedir uma relatoria independente na Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós, igual, apesar desse retrocesso, vamos seguir trabalhando na CPI para investigar não só a incompetência que já está provada, mas também os claros indícios de corrupção na Secretaria de Educação. Muito obrigado. Se referindo às manchetes nacionais do fim de semana, tanto da sexta-feira como do domingo no Fantástico,
Primeiro, na sexta-feira, a iniciativa de um colega nosso, bem lembrado aqui pelo vereador Robaina, quando esse vereador já não é mais vereador, foi cassado por outros motivos e está fora aqui da Câmara. Poderia ter aqui o espaço, por exemplo, para ser justificada a iniciativa, mas parece que negou que tenha sido ele que teriam outros protocolado o projeto de lei. Mas foi, sim, condenado pela grande maioria, não só da imprensa, como também pelos cidadãos e cidadãs, que sabem que no dia 8 de janeiro aconteceu, eu diria, o maior atentado contra a democracia no nosso país. Um atentado fascista, irresponsável, onde essas pessoas estão até hoje respondendo processo, num certo vandalismo no Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e assim por diante. Mas tem gente que, infelizmente, acompanha essa pauta da polarização ainda lá da eleição, tentando trazer no dia de hoje. E a Câmara toma uma iniciativa positiva com suas lideranças, os vereadores, à medida que concordam para que no dia de hoje ainda possamos revogar essa lei. Mas tem outros vereadores que querem andar na carona, até mesmo não cumprindo o próprio regimento, e protocolam um outro projeto de lei que querem revogar outras leis, aprovadas aqui já há muito tempo, querendo rasgar o artigo 102 do regimento. É óbvio que não vão com certeza ter êxito, porque é antirregimental. Então esperamos que essa tarde seja ainda produtiva, à medida em que nós vamos não só revogar esta lei, mas também criar um mecanismo de que, a partir de então, inclusive, nós possamos conversar com a mesa diretora, com os vereadores, para que na segunda-feira não seja tantas homenagens. Nós estamos aí a 15 minutos das 18 horas da tarde, e até então não entramos na hora do dia. Então, é de fundamental importância que a gente crie um mecanismo de acordo entre lideranças e vereadores, para que as segundas-feiras e quartas-feiras seja mais produtivo em projetos importantes dos vereadores, das vereadoras e também para a cidade de Porto Alegre. Muito obrigado. Lula, nesse momento, está fazendo uma visita aos países de língua portuguesa na África, recolocando as empresas brasileiras que foram quebradas pelo golpe da Lava Jato, que já caçou aquele colúnio do procurador. Quem é que não lembra do Daltanhol, que aqui fizeram uma homenagem fajuta esses dias? Só tinha aqui radicais gritando ao seu favor. Então, meu amigo Albrecht, se é para defender a corrupção, você acompanha a imprensa brasileira, que o mau exemplo que dava o Bolsonaro, quando ia para lá, trazia joias e vendia joias contrabandeadas. Quem é que não está vendo isto? Inclusive, a nova postura do cumprimento agora é tudo jóia. Então, Albrecht, tudo jóia. Você tem que trazer aqui a verdade estabelecida pelo judiciário, a verdade estabelecida pela imprensa brasileira, a verdade estabelecida pela oficialidade. Vocês têm que defender a Constituinte e não querer derrotar sempre a Constituinte brasileira. Então, assim, eu acho bom, vereador Sequim, eu acho bom se preocupar com as denúncias de corrupção que está acontecendo aqui em Porto Alegre. O Ramiro vai vir aqui à tribuna de novo, logo depois de mim. Eu quero que ele justifique aqui onde foram os 24 milhões que sumiram no governo dele, no governo Marquesan, recurso público federal que veio para fazer o saneamento da Ponta Grossa e não foi aplicado. Que não necessariamente quem tem maioria tem razão. Se quem tem maioria tem razão, nós não teríamos votado agora, nesse exato instante, a revogação de um projeto de lei que envergonhou a Câmara Municipal diante de todo o país, envergonhou a cidade de Porto Alegre. Na verdade, foi a Câmara Municipal que envergonhou a cidade de Porto Alegre, porque em 3 comissões se constituiu uma ampla maioria para votar esse projeto que muito rapidamente foi revogado.
A CCJ, com apenas 2 que não votaram, os demais votaram todos a favor do projeto que nós acabamos de revogar. Nós tivemos na Comissão de Educação, também a maioria, e na SEDECOM eu acho que foi empate. 2 votos contrários dos vereadores do PSOL, Pedro Ruas e Alex Fraga.